Bom, a sua mente anda divagando muito nesse período de pandemia, anda se embrenhando em pensamentos aleatórios. A gente sabe que devagar é bom, né? Mas quando a gente precisa de foco, aí a gente sente alguma dificuldade. Será que pode ser saudável em algum momento, em algum contexto, deixar a mente voar? Vamos entender como é que funciona tudo isso. Nós estamos, inclusive, com imagem aqui no YouTube, para quem quiser assistir, com a psiquiatra Vera Garcia. Doutora Vera Garcia, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tânia, obrigada. Vamos entender, antes de mais nada, quando a gente fala estou divagando, uma divagação, o que acontece? Do que se trata? Divagação é quando a atenção se desloca daquele ambiente, daquela tarefa que você está exercendo, para um outro contexto. Então, é como se o pensamento escapasse, né, e transitasse para outros mundos. Sim. Então, você está, por exemplo, num ambiente de trabalho e numa reunião de trabalho e, de repente, seu pensamento está no final de semana, o que você vai fazer, ou depois da pandemia, outros planos. E então você sai daquele foco, né? Você tira o foco daquela tarefa que você está fazendo e passa então para um outro tipo de ideia. As ideias viajam, vamos dizer assim. Você dispersa, né? Você vai embora. Sim. Pois é, numa reunião de trabalho ou quando você está fazendo alguma coisa que você precisa de foco, certamente isso não é desejável. Mas em algum momento é bom que a gente deixe a cabeça fluir com o seu fluxo de pensamento normalmente? Normalmente, esse processo, né, de devaneio, vamos dizer assim, isso é um fenômeno natural, universal, inclusive. É muito comum, né? Inclusive, estima-se que metade do tempo em que a gente está acordado, a gente está divagando, né? E isso pode ser muito interessante na medida em que, se você está, por exemplo, num momento de muita tensão e você sai daquele ambiente, né, mentalmente, você escapa um pouco e pensa em alguma outra coisa agradável e vai e viaja ou pensa em algo que você gostaria de estar fazendo, pode ser positivo no sentido de aliviar aquela tensão do momento. Sim. Né? Então, porque o fluxo de pensamento, ele tá constante, né? A gente não para de pensar. Acontece que, por exemplo, a divagação ela pode ser do tipo espontânea ou pode ser deliberada. Então, você pode deliberadamente estar ali num determinado ambiente, exercendo uma tarefa, e aí você opta por pensar em outra coisa. Ou porque é agradável, ou porque você tem necessidade de cumprir, enfim, planejar uma outra coisa, ou se lembrar de uma outra coisa. Então, isso acontece o tempo todo, né? Agora, tem o tipo espontâneo, que é aquele processo em que você está ali exercendo uma tarefa que exige uma atenção e, de repente, o seu pensamento começa a voar e viajar por outros caminhos. Sim. Né? Aí você tem que puxar de novo, de volta o foco, né? Exatamente. É um desafio. Doutora, você precisa focar para poder desempenhar aquela tarefa de uma maneira mais produtiva, né? Aproveitando aqui, o Marcelo Luque, no nosso chat, pergunta se há ele que é o de Ubatuba, com crianças, se é fácil identificar quando as crianças estão dispersando, estão entrando nesse fluxo de pensamento, e se isso é bom ou ruim. A criança, ela normalmente, quer dizer, todo indivíduo é capaz de divagar o pensamento, mas a criança, ela faz isso com mais frequência, né? Então, nem sempre a gente consegue detectar se aquilo está sendo excessivo ou não. Agora, o que é importante é que quando você tem
Se a criança, por exemplo, precisa estar ali numa atividade escolar, ela já está na fase escolar e ela precisa completar uma tarefa e com muita frequência, né, numa intensidade muito grande, ela escapa, foge daquela tarefa, então aí a gente já pode pensar em alguma coisa patológica, né? O que caracteriza um evento patológico com um transtorno de déficit de atenção, né? Por exemplo, seria a intensidade e a frequência. Então, se uma criança ela é submetida, por exemplo, se ela já está numa idade escolar e ela precisa completar ali uma atividade, mas ela passa a maior parte do tempo viajando no mundo da Lua, aí merece uma avaliação especializada, né? Agora, se ela também tem menos de 7 anos, é uma criança muito pequena e, de repente, ela é forçada a se manter numa atividade, a gente tem que relevar, entender que uma criança muito pequena também não consegue se manter numa atividade durante muito tempo, a menos que aquilo promova um prazer muito grande para ela. Sim, né? Claro, aí tem que ter muito atrativo. Exato, Entendi. Porque ela não consegue ainda discernir o que é muito importante, agora, o que é muito relevante. O adulto consegue, né? Aí o Ricardo Toni até pergunta, e como é que a gente identifica em nós adultos? Será que a gente está com déficit de atenção ou não? Se a gente está dispersando muito? Exato, e a regra é mais ou menos a mesma. O que distingue, né, a divagação normal, natural de todo indivíduo para o transtorno de déficit de atenção é exatamente a frequência e a intensidade com que isso acontece. Então, por exemplo, se essa divagação ela ocorre em momentos em que ele realmente precisa, né? Geralmente é da ordem espontânea, não é da ordem deliberada. Então, é a divagação do tipo espontânea. Essa divagação ela ocorre com muita frequência, em momentos em que não é adequado e o indivíduo passa muito tempo naquela divagação, de forma a comprometer aquela tarefa que ele tem que cumprir, né? E aí compromete o resultado com prejuízo profissional, por exemplo, aí já merece uma observação. E aí, mas o tratamento... Porque às vezes a gente... É uma questão de atenção, claro, algumas pessoas não vão conseguir, vão precisar de ajuda profissional. Mas se você está numa atividade chata e te vem um pensamento, porque o fluxo de pensamento não para, e vem um pensamento que é mais interessante, ou que naquele momento te ocupe mais, você precisa de um esforço para você voltar o foco naquilo que você precisa. Tem pessoas que não conseguem fazer isso espontaneamente, elas precisam de ajuda para voltar o foco, para não prestar atenção nesse fluxo de ideias e pensamentos que passam pela nossa cabeça. Exatamente, Tânia, você abordou a questão crucial, né? Então, por exemplo, todos nós costumamos divagar, é natural, você está ali numa tarefa, seja uma tarefa simples ou uma tarefa complexa, você eventualmente vai devagar, né? E se você está, por exemplo, vamos supor que você esteja num evento social que você tem uma certa obrigação de estar ali e tal, mas a coisa fica um pouco desagradável e você não quer, não pode sair naquele momento, então você começa a divagar, né? Devagar deliberadamente, né? De forma a diminuir o impacto ali daquele desconforto. É maravilhoso, aperta aquele botãozinho, tipo, não estou aqui, estou pensando em outras coisas e estou presencialmente cumprindo uma tabela. Exatamente. Ótimo, perfeito. Aí você está no controle, né? Exatamente. Isso é maravilhoso, né? É um privilégio da nossa condição humana você poder fazer esse tipo de opção. E até uma maneira também de diminuir aquele estado, vamos supor, né, nesse exemplo, aquele estado de tensão, de desconforto. Mesma coisa no trabalho também. Às vezes você está ali numa tarefa que você tem um tempo grande, né, para resolver, mas a tarefa começa a esquentar muito a sua cabeça, né, começa a exigir um esforço muito grande, e aí deliberadamente você
opta por dar um tempo, eu vou parar, vou relaxar e vou pensar aqui, por exemplo, eu vou me recordar das férias passadas, ou vou pensar nas férias futuras, ou vou pensar naquele encontro, vou lembrar daquele jantar. E aí o nível de estresse, né, que é aquele nível que já estava atingindo ali um ponto em que você deixa de ser produtivo, né, e você faz esse, vamos dizer, esse breakout. Então isso também é extremamente positivo, porque quando você retorna, você já retorna com uma capacidade maior de resolver aquela questão. Tem estudos, inclusive, que mostram que o breakout pode ser muito positivo, né? Tanto é que grandes empresas promovem aquelas salas ali de entretenimento, né? Para você, de repente, parar um pouco, quando você está ali num nível de tensão para resolução de um problema, um esforço muito grande, você abaixa aquela tensão fazendo essa paradinha e divaga um pouco, escuta uma música, enfim, vê um vídeo agradável e aí você retorna para o seu ponto produtivo. Então, isso é extremamente positivo, vantajoso e também, mas é da ordem do deliberado, né? Agora, se o indivíduo espontaneamente, algo que foge um pouco, vamos dizer assim, o controle, não seria bem a expressão, mas algo que vem várias vezes e que ele não consegue retornar porque ele é completamente capturado por esses pensamentos, por essas ideias. E aí ele divaga durante um tempo muito maior, onde ele perde o time ali da resolução de um problema, ou ele perde detalhes, né? Às vezes está ali num processo de entendimento de uma questão ou num processo de resolução, ele começa a divagar, ele perde. E aí ele começa a se preocupar com o tema que ele trouxe livremente na cabeça dele. Exato. Problema. Então ele perde elementos que são importantes até na avaliação da questão que ele tem que resolver, vamos supor, né? Sim. Então aí já começa a trazer um prejuízo. Ou então ele divaga e aí ele se esquece, ele perde coisas, ele perde compromissos, gente. Então isso vai trazendo prejuízos, tanto profissionais, pessoais, né? As pessoas em volta, os familiares, geralmente percebem isso. Isso fica muito assim evidente, né, para quem convive com a pessoa. E aí já começa a trazer prejuízos. Entendi. Né? Então tem que saber controlar esse fluxo de pensamento que a gente tem ao nosso favor. Quer dizer, em que momento ela vai me relaxar e em que momento eu tenho que não deixá-la num segundo plano e prestar atenção nas coisas que eu preciso. A gente sempre no comando, né? A Isaura pergunta se esse fluxo de pensamento livre, né, ou devagar, de divagação, gente, não é devagar, é devagar com I, de divagação. Se pode ser útil para a criatividade. Eu acredito que sim. Existem pesquisas que indicam que muitas vezes para você ter ali uma ideia diferente, uma ideia original, é preciso abrir o leque, né? Abrir a sua cabeça, ser open mind, né? Para outras ideias. Então, muitas vezes você está ali seguindo uma ordem, por exemplo, de pensamentos, uma ordem lógica, uma sequência lógica, e muitas vezes nessa sequência lógica você não se depara com a criatividade, você não é capaz de perceber uma opção diferente, uma opção original, uma outra ideia, um outro conceito. Sim. E a divagação te permite isso, porque você sai daquela sequência. Sim, então, e é importante não ter um julgamento, né? Um julgamento, porque às vezes bloqueia também, né, o pensamento. Se a gente se atenta a uma ideia que venha
e a gente já faz um julgamento bloqueando, por exemplo, não, isso eu não quero pensar. Eu tô falando isso porque eu, no começo da pandemia, eu falei, não, nessa pandemia eu vou aprender a meditar. E aí, uma das chaves é que o fluxo de pensamento não para, não adianta querer frear porque não vai parar. Então, mantenha, mas não coloque nenhum atributo de valor a eles, deixa que eles passem, né? Aí eu fico pensando, talvez para a criatividade também, porque se a gente atribui um valor, a gente já pode bloquear o pensamento, não? Sim, isso acontece. A meditação, ela consiste nisso, né? De você treinar a observação do fluxo dos pensamentos. Então, assumir uma postura de observadora dos pensamentos. A meditação não consiste em esvaziar os pensamentos, porque isso é impossível, não tem como você esvaziar os pensamentos. Mas a meditação ela é capaz de fazer com que você simplesmente não se acople a esses pensamentos ou não atribua a eles, não se deixe capturar e atribua a eles um sentimento ou um valor, que você apenas observe, né? Agora, nesse sentido, como você falou, é interessante a gente poder se permitir, sim, devagar no sentido de sair dessa sequência lógica e se permitir ideias diferentes. E inclusive, tendo acesso a tudo aquilo que te relaxa. Porque no relaxamento você também consegue ser mais criativo. Então, ouvindo música, meditando, fazendo visualizações de coisas que você gosta. As visualizações também são técnicas interessantes, né? De você pensar ou algo que você gostaria de fazer ou de ter, ou algo que você já fez. Então, essa memória também traz uma sensação de bem-estar e, nesse sentido, também reforça até a sua capacidade de concentração, de resolução de problemas, porque te tira do nível de estresse improdutivo. Você pode ter um insight aí. Isso. Quando você quebra, né? Quando você Exatamente. Quebra. A Fátima Sanches, doutora Vera Garcia, fala aqui sobre a sobrecarga de informações. A gente vive uma sobrecarga de informação, né? É muita coisa, é muita coisa. E isso deve provocar uma divagação maior, assim, porque tem pessoas que têm um fluxo, até algum ouvinte falou aqui, acho que o Fernando Reis falou, nossa, mas é muito pensamento. Esse fluxo pode ser mais intenso ou menos intenso, não é? Sim. Então, falando dessa questão de muitas informações, né, a gente realmente recebe uma quantidade imensa de informações e é muito importante a gente filtrar, né? A gente entender que não pode, embora a gente tenha um acesso fácil às informações, é muito tentador, né? Mas, na verdade, a gente começa a entrar num nível já de distração que deixa de ser produtivo, porque chega um determinado ponto que você não consegue elaborar tantas informações. Então, isso, além de trazer ansiedade, estresse, traz uma certa confusão. Então, o ideal é que você possa selecionar as informações. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Selecionar as informações e selecionar também o seu nível de divagação, vamos dizer assim. Se você tiver no nível de uma divagação deliberada, que você então viaje, né, por terrenos que sejam mais promissores, mais você vai se monitorando. Você vai se conduzindo, é isso? Por onde, por que territórios você quer divagar? Sim, isso é possível na divagação deliberada, né? Como eu falei no início, a divagação deliberada, ela pode ser muito produtiva e ela faz parte, ela é interessante para você se renovar, se recarregar. O que a gente tem que tomar cuidado é que essa divagação que é automática,
que é espontânea e que a gente pode muitas vezes perder o controle, ela pode ser extremamente prejudicial. Sim. Então, o que é interessante a gente chamar a atenção? É que para observar o nível dessa divagação. Então, se você está divagando a maior parte do tempo, isso significa que você, então, está deixando também de observar situações que são importantes, que você está, então, se expondo, por exemplo, a riscos, a perigos. Por exemplo, quem tem déficit de atenção tem uma probabilidade muito maior de ocorrer em acidentes automobilísticos e em multas, inclusive, multas de carro. É uma coisa muito comum, muito mais comum, por exemplo, em quem tem déficit de atenção. Pessoa então, desliga, né? Sim, ela tá, por exemplo, ela está dirigindo, mas ela está divagando sem ter consciência de que está divagando. Quer dizer, ela perde perigoso. A noção do tempo. Quem nunca, né? Mas é perigoso. Muito perigoso, claro. E isso, quer dizer, isso é o extremo, né? Um acidente automobilístico e multas. Mas se você também no dia a dia deixa de ter a capacidade de focar naquilo que você realmente precisa, naquelas tarefas que são necessárias para você ter os resultados que você precisa na sua vida, quando você, então, perde essa capacidade de focar a atenção, né, é importante você procurar uma ajuda especializada. Sim. Porque você pode estar já num nível patológico de déficit de atenção ou até de outros transtornos, né? A ansiedade também promove uma divagação. Vamos falar de ansiedade. Mas então vamos fazer o seguinte, doutora Vera Garcia, psiquiatra aqui com a gente. Eu preciso ir para o repórter CBN, a gente fica na linha. A senhora fica na linha mais um minutinho, por favor? Aí a gente volta a falar. E até porque tem perguntas dos nossos ouvintes aqui no nosso chat no YouTube. A psiquiatra Vera Garcia conversando com a gente sobre a divagação, né? Quando a gente deixa os pensamentos. Às vezes a gente deixa e às vezes, como disse a doutora, ou a gente está no controle ou pode ser espontâneo, né? A gente não quer que isso aconteça e a cabeça começa a pensar em 1000 outras coisas. Então pode ser bom ou não a divagação. Daqui a pouquinho a gente volta então com ela. Rapidinho a gente vai para o Repórter CBN. Vamos em frente com a psiquiatra Vera Garcia, falando sobre esse fluxo de pensamento constante que nós temos, como lidar com ele, em que medida ele pode ser positivo ou negativo. A Regina Tânia diz assim, que ela não gosta de estar num lugar e a mente dela em outra. É que às vezes, por exemplo, no caso que a doutora citou, a doutora Vera Garcia citou, numa reunião muito chata, às vezes é uma boa sua mente estar em outra, né? Se você tiver controle sobre isso, é uma boa. Pense nisso também, Regina. Às vezes pode ser interessante. Agora, e a ansiedade, doutora Vera? É uma coisa maluca, né? Porque ela é o fluxo de pensamento, e geralmente pensamentos ruins, se intensifica, né? Exatamente, Tânia. A ansiedade, ela se caracteriza por isso. Um conjunto de preocupações, de ruminações e de ideias, às vezes, catastróficas, que ficam ali rondando, né? O ansioso, ele sempre pensa que algo muito ruim está para acontecer. Então, toda a ordem de pensamentos que dizem respeito a esse desfecho catastrófico, seja de ordem pessoal, mais subjetiva, seja de ordem externa, como violência, enfim, a própria pandemia também, né? O desdobramento da pandemia agora, faz com que a pessoa fique permanentemente ali envolvida nos próprios pensamentos, e isso pode ser confundido com uma divagação que seja deliberada, mas na verdade é uma divagação espontânea, excessiva e preocupante, que faz com que a pessoa pareça estar sempre no mundo da lua, né? É muito comum o ansioso andar
e andar assim, meio fora ali do ambiente. Ele está no ambiente, mas ao mesmo tempo ele está com aquelas preocupações, né? Tomado por preocupações o tempo todo. Sim. Então, se confunde muito com a divagação e algo que também merece atenção e cuidado, né? Porque a ansiedade é bastante desconfortável. Nossa, e aí entra na parte ruim do que a Regina Tânia disse, né? Que é você estar num local e não estar ao mesmo tempo. A sua cabeça não está lá. Isso é horrível, né? Às vezes você perde as coisas boas, aí você perde tudo, né? Exatamente. Você não vive aquele momento. Exatamente. E quando é da ordem da ansiedade, você não está divagando, pensando em coisas boas, né? O ansioso, o peso dos eventos ruins e a preocupação, né? Quase a premonição de coisas ruins, vamos dizer assim, uma expressão, não é bem premonição, mas... Você fica antecipando, né? Coisas, Seria o prenúncio, né? Prenúncio, né? O prenúncio de coisas, de desfechos ruins. Então, faz com que a pessoa fique divagando, mas de uma forma negativa. Então, é extremamente desgastante e ela também deixa de vivenciar ali as situações boas que ela poderia estar vivendo naquele momento, né? Deixa de também prestar atenção para fatos e para elementos ali que são importantes para a execução, por exemplo, de uma determinada tarefa, às vezes uma tarefa simples ou mais complexa, mas ela também perde, porque aquele conjunto de preocupações está capturando toda a atenção dela. E é difícil para o ansioso sozinho controlar esse fluxo de pensamento que vai antecipando as coisas e ele deixa de viver o momento? Ele precisa de ajuda? Sim, se for uma ansiedade da ordem moderada e grave, né, já num nível bastante intenso, aí precisa de ajuda. A pessoa sozinha não consegue sair. A ansiedade é complicado. Agora, existe aquela ansiedade normal, né? Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, você tem um encontro amoroso que você está esperando. Então, aquilo gera uma ansiedade normal. Claro, né? Aí você vai ficar pensando nisso. E aí, nessa ansiedade normal, você também fica ali divagando. Ai, como é que vai ser esse encontro? Né? Se for um encontro amoroso, será que ele ou ela... vai gostar de mim? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou estar bem? Será que eu vou, né? Mas pontual, né? É uma ansiedade pontual. O problema é quando ela é constante na sua vida. Isso, é uma ansiedade normal, é uma reação natural diante de um evento que você está ali se preparando para se apresentar da melhor forma. Agora, quando é uma preocupação, muitas vezes até sem um fator objetivo palpável, né? Às vezes é da ordem mesmo de uma pré-ocupação, não há nada objetivamente que possa estar sendo ameaçador, mas a pessoa já traz aqueles pensamentos e fica ali absorvida naqueles pensamentos, e isso é muito improdutivo e gera muito sofrimento. Porque às vezes parece que tem um modelo de pensamento que já vem formatado, né, com coisas ruins, e vai disparando isso. Difícil quebrar esse padrão, não? É difícil. O que eu acho que pode ser feito, né, e esse tipo, por exemplo, de interlocução que a gente está fazendo é interessante, né, para chamar atenção, é que a pessoa pode tentar observar um pouco o seu comportamento. Nós temos essa capacidade, a gente pode exercer uma certa autocrítica e tentar avaliar, claro, nem sempre é fácil, mas eu acho que é válido uma tentativa assim, será que eu estou muito, muito preocupada, excessivamente preocupada e não estou conseguindo resolver isso sozinha? Né? Será que eu estou passando muito tempo envolvido em pensamentos desagradáveis, que estão atrapalhando o meu dia a dia, que estão trazendo, às vezes, traz até aquele taquicardia, suor frio, traz sintomas físicos. É isso.
insônia, alteração de apetite. Então, é possível a pessoa observar e até levar em conta também, às vezes, os comentários de pessoas com quem convive, e aí sim procurar ajuda especializada para interromper esse ciclo, né? Para voltar à sua vida normal, voltar ali a ter um pouco mais de paz interior, um pouco mais de tranquilidade, porque sem paz interior é muito difícil a gente viver. Pois é importante ter a consciência disso, né? Nossa, minha cabeça não está funcionando bem, eu estou antecipando, e às vezes nem antecipando, né? Porque às vezes as coisas não vão acontecer, como a senhora disse, mas são pensamentos ruins que vêm na minha mente. O Sérgio Paulo fala aqui dos pensamentos acelerados, porque esse fluxo de pensamento pode acontecer em ritmos variados, não é? Sim. E às vezes é muito acelerado, e isso também nos acelera. Isso também é um indicativo de que tem alguma coisa errada? Sim, se você tem pensamentos, um fluxo de pensamentos que você muitas vezes não dá conta sequer de entender e de elaborar, é sinal de que você está num nível de ansiedade, de estresse muito grande. Então, é preocupante, porque quando você tem, por exemplo, um fluxo de pensamentos que você consegue observar, compreender, formular uma ideia, formular um conceito, ou dali sair algo produtivo, como nós falamos, até criativo, muito bem. Agora, se você tem um fluxo de pensamentos que é tão rápido que você, para acompanhar, você fica extremamente angustiado e embaralha, muitas vezes embaralha realmente, né? É sinal de que não está bem. Não está bem. Pode ser neurológico ou necessariamente emocional? Como? Pode ser neurológico ou necessariamente é de ordem emocional, quando está muito acelerado assim, o pensamento? Geralmente diz respeito à ordem emocional, né? Da ordem mais psíquica do que neurológica. Geralmente, né? Eu vejo, como eu trabalho com fala, eu observo muito isso. Quando o seu pensamento e a sua fala não estão sincronizados, é porque tem alguma coisa errada. Isso pode ser um termômetro, doutora Vera Garcia? Sim, sim. Porque às vezes a gente não dá conta, a gente quer falar muito rápido porque o pensamento está muito rápido e aí atropela e tal. Tem alguma coisa errada aí, né? Sim, você percebe que não é adequado. Exatamente. Porque a pessoa ela está se expressando de uma forma que deixa de ser, inclusive, compreensível para quem está com ela, né? E ela mesma engole, às vezes, engole sílabas, engole palavras. Então, é algo que está ali fora de sintonia, né? E é uma expressão, como você falou, uma expressão de que o pensamento está muito rápido. A fala acelerada, ela expressa o fluxo de pensamentos também acelerado, né? Então, essa medida, né? Porque a gente vive tentando encontrar um equilíbrio, né? O ser humano, nós todos, o tempo todo, o nosso organismo, ele tende ao equilíbrio, mas alguns fatores fazem, em alguns momentos, com que haja um desequilíbrio, seja numa função comportamental, uma função psíquica, né, uma função emocional, e aí precisa de um ajuste. Então, é importante a pessoa poder se observar, poder exercitar essa autoobservação, exercitar essa autoconsciência, prestar atenção nesse fluxo de pensamentos e pensar, abrir a possibilidade de discutir isso com um especialista. Olha, eu estou sentindo que meu pensamento, o fluxo do meu pensamento está rápido demais. Isso está fazendo com que, além de eu me sentir desconfortável, eu não estou conseguindo organizar as ideias, não está sendo produtivo para mim. Então, será que isso pode ser um sintoma, né, de algum transtorno psiquiátrico, um transtorno emocional? Então, vale a pena essa avaliação. A gente precisa romper um pouco, né,
esse preconceito, muitas vezes, ou esse receio, e ver com naturalidade esses desequilíbrios momentâneos que todos nós temos. Sim, ainda mais num período como esse, né? Porque estamos passando, não dá para dizer que estamos bem, né? Então é importante observar cada vez, especialmente num período como esse que a gente está, né, doutora? A senhora tem notado realmente que vem aumentando muitas reclamações de aumento de ansiedade, divagação, falta de foco? Sim, sem dúvida. Mas é como eu falei, o ser humano, ele, de uma maneira geral, ele tende a procurar o equilíbrio. Então, existe o evento estressante, que é a pandemia, e de diversas formas as pessoas estão tentando se adaptar. Só que, quando esse evento estressante supera a sua capacidade de se adaptar e de encontrar o seu equilíbrio, aí você já ultrapassa o limite e passa para um nível que pode ser patológico e que exige uma ajuda. Então, realmente, nesse momento, o fato de a gente estarem sendo impostas várias limitações, várias regras diferentes daquilo que a gente estava habituado, e o medo, né? O medo do contágio, o medo da morte, o medo de uma complicação, o medo pelos seus familiares, o próprio luto, isso tudo mexe demais com o emocional. Então, as pessoas realmente estão naturalmente, é natural, que estejam mais propensas à ansiedade, à depressão e outros transtornos. Quem já tem transtorno psiquiátrico, já tinha previamente, tem uma tendência de ver esses transtornos agravados pelo estresse constante. Meu Deus, que momento que nós estamos passando. O João Antônio de Uberlândia fala da cobrança exagerada no trabalho, que também uma pressão por desempenho e tal pode fazer com que a gente desvie o foco por não aguentar mais a pressão, por uma estafa, assim, doutora Vera? Existe, a gente está vivendo, nesse momento também há uma mudança, de uma maneira geral, uma mudança nas relações de trabalho. Então, houve um aumento, por exemplo, do índice de desempregos, há uma modalidade nova de home office, e o home office muitas vezes pode ser tão estressante como o trabalho presencial. Então, há o risco de você não acompanhar todas essas mudanças, e aí sempre vem também o fantasma de você ou não conseguir desempenhar bem o seu papel, ou até de perder o seu emprego. Então, isso traz ansiedade, traz preocupação, e aí traz também a possibilidade de você perder o foco, porque quando você está muito preocupado, a tendência é você passar a maior parte do tempo naqueles pensamentos de preocupações. E aí você deixa de reservar a sua atenção para aquelas tarefas que você precisa concluir. Quanto desafio, né? E o pensamento obsessivo, para além das preocupações, né? Aqueles pensamentos que são muito frequentes, aí é bem patológico? Os pensamentos obsessivos já são da ordem da patologia, o que a gente chama de pensamentos obsessivos, né? Pensamentos obsessivos são pensamentos intrusivos, pensamentos frequentes, intrusivos, vamos dizer assim, indesejáveis, e muitas vezes incoerentes com as circunstâncias, inadequados às circunstâncias. Então, por exemplo, assim, que é um pensamento obsessivo? Sim, você está, por exemplo, num determinado ambiente e você começa a se preocupar que há
uma possibilidade muito grande de todos aqueles objetos que estão na sua frente estarem contaminados. Então, você começa a ser tomado por uma preocupação de contágio, e enquanto você não pega aqueles objetos e limpa, e aí limpa a sua mão e limpa os objetos ou tira aqueles objetos, você não consegue fazer outra coisa. Você fica ali completamente envolvido e capturado por aquelas ideias. Sim. Nossa. E não consegue se desfazer. Isso vale para limpeza, no caso agora que é mais frequente, mas para tudo, né? Para outras situações também que a gente pode ser capturado por geralmente é uma ameaça, um pensamento obsessivo? Sim, geralmente é algo ameaçador, algo negativo ou algo fora um pouco do padrão, quer dizer, pode ser de conteúdo sexual, pode ser conteúdo de contaminação, pode ser conteúdo de morte, enfim, são conteúdos bastante pesados e que causam um impacto muito grande para quem tem esse pensamento. Então, a pessoa se vê completamente tomada e quer resolver aquilo de alguma forma, geralmente fazendo algum ritual, algo que vá neutralizar aquele pensamento. Né? Então, a gente tem que pensar, existem pensamentos obsessivos que não necessariamente se configuram no transtorno obsessivo-compulsivo, mas é algo que já é de uma ordem patológica, porque ele é persistente, ele é muito intenso e ele é completamente incongruente ali com aquilo que você está... Geralmente é incongruente com o que você está vivendo ali no momento. Muito bom. Então vamos ficar atentos aos nossos pensamentos, ao fluxo, à velocidade, ao conteúdo, né? E nós a qualidade, nós temos que estar no controle sempre. Foi um ótimo papo, doutora Vera. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Muito obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. A psiquiatra Vera Garcia conversando conosco sobre esse fluxo de pensamentos, quando que pode ser bom, quando que a gente pode fazer um bom uso deles ou quando eles estão nos prejudicando, né? Esses pensamentos que vêm aleatoriamente, é assim que funciona mesmo a nossa cabeça.